conosco pela sua palavra nesta noite. Jesus está aqui. Glória a Jesus. Os 5 primeiros versículos, vamos ler todos juntos? Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão, e ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. E foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém o profeta Gade disse a Davi: não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Herete. Senhor, fala conosco, que seja a palavra pura do Espírito Santo para restaurar a alma, para perscrutar no mais profundo do íntimo, para discernir os nossos pensamentos e conduzir-nos a toda a verdade, para levantar, Senhor amado, ânimo, para produzir fé. Opera nesta noite, Senhor amado, para tudo que for proveitoso, para toda boa obra, em nome de Jesus. Diga glória a Jesus. Vamos atentar, que o Senhor quer falar conosco pela sua palavra. Este episódio aqui do rei Davi, antes de ser rei. Davi foi ungido rei de Israel no capítulo 16 de 1 Samuel. Só que ele assumiu o reinado mesmo, passou toda a história de 1 Samuel até o final. Ele assumiu o reinado só lá no segundo livro do livro do profeta Samuel. Passaram-se muitos anos, mais de 10 anos, entre ele ser ungido rei e ele assumir o reinado. E este período assim foi de muita perseguição, muita opressão, porque havia a inveja de Saul contra Davi, porque o povo cantava, Saul feriu seus milhares, mas Davi feriu seus 10 milhares. Então Saul, o rei de Israel, tinha inveja e sabia que Davi haveria de ser o seu sucessor. Ele perseguia com todas as forças, e Davi passou por situações muito angustiosas. E aqui diz esse texto que Davi foi e se escondeu na caverna de Adulão. Adulão é um lugar situado a 32 quilômetros de Jerusalém, e era na fronteira entre Israel e a terra dos filisteus. Capítulo 21 diz que o rei Davi, antes de ser rei, neste episódio, ele fugiu para a terra dos filisteus para se esconder na cidade de Gate, a cidade natal do gigante Golias. Olha só que paradoxo, um dia Davi, lutando contra os filisteus, matou o gigante. Outro dia ele estava indo na terra desse gigante pedir abrigo para Aquis, rei dos filisteus, rei de Gate. Só que reconheceram que Davi era aquele que já tinha lutado contra os filisteus e tinha vencido. E diz o capítulo 21 de 1 Samuel que Davi teve que se fingir de louco, com a saliva escorrendo pela barba e ele esgravatando nos umbrais das portas. Ele teve que passar por louco, e o rei de Gate diz, faltam-me doidos nessa terra para vir mais um, fala-nos em misericórdia. Mas foi só assim que Davi conseguiu fugir. É um episódio muito obscuro da vida de Davi. Foi nesta passagem da caverna de Adulão que o rei Davi escreveu o Salmo 142. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico. Diante dele queixar-me estou, diante dele eu expus a minha aflição. No caminho que eu estava me ocultaram um laço. O coral já cantou este cântico. Diga glória a Jesus. Irmãos, a palavra do Senhor narra toda essa história em apenas 5 versículos. Aqui Davi na caverna de Adulão, sem emitir nenhum conceito de valor, se foi bom ou se foi mal. Então existem muitas opiniões dos escritores, dos estudiosos acerca disso. Mas não é errado pensarmos o seguinte: se Deus enviou o profeta Gade
para dizer para Davi sair daquela caverna e entrar na terra de Judá. Adulão era na terra de Judá, mas era na fronteira, quase já na terra dos filisteus. Foi o profeta e mandou Davi embrenhar-se na terra de Judá, não sair do território do povo de Deus. Então não é errado dizer e pensar que Davi estava fora da vontade do Senhor, estando nesta caverna, tanto que o Senhor o mandou sair de lá. Então, com base nesta conclusão, nós queremos pensar algumas coisas e o Senhor quer falar conosco nisto. Diga glória a Jesus. Davi passou por muita luta aflitiva, até por doido passou, perseguição, quase foi morto várias vezes pelo rei Saul. Aqui nesse texto diz que Davi teve que mandar os seus pais para a terra dos Moabitas, que era outro povo vizinho de Israel, descendente dos filhos de Ló. Eram inimigos de Israel. Mas Davi teve que pedir abrigo para os seus próprios pais lá na terra dos Moabitas. Talvez consigamos entender isso porque Ruth era moabita e Ruth foi bisavó do rei Davi. Ela foi a avó de Jessé. Jessé era o pai de Davi. Talvez seja por isso que Davi pediu abrigo. E foi nesse momento que Davi ficou separado de sua própria família, porque se Davi era foragido, todos os que estavam ligados a Davi também. O rei Saul era um homem assassino. Neste capítulo ali, ele vai lá e mata todos os sacerdotes da cidade de Nob, 85 sacerdotes, porque eles deram um abrigo temporário a Davi. Foi uma mortandade, foi uma situação horrível. O rei Saul desviou-se terrivelmente da vontade de Deus. Desviar-se é terrível. Fala assim, é terrível. Não se desvie de Jesus. Aquele que cuida estar em pé, olhe, não caia. 1 Coríntios 10, 12, fala assim, não caia. Procurai, portanto, fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis, e assim vos será amplamente garantida a entrada no reino e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. De 2 Pedro capítulo 1, diga glória a Jesus. Fazer cada vez mais firme a tua vocação, forma assim, cada vez mais firme. Hebreus 6 diz, cuja casa somos nós, se tão somente conservarmos o princípio da esperança, da confiança até o fim. Aliás, esse é Hebreus 3, versículo 6. Diga glória a Jesus. Então Davi passou por muita luta. E por que ele estava numa caverna? Caverna é lugar de se esconder. Ele estava querendo achar um refúgio, um abrigo. E ajuntaram-se a Davi de toda parte pessoas em situação semelhante a Davi, endividadas, quer dizer, perseguidas pelos credores, pessoas desgostosas, pessoas de espírito angustiado, pessoas aflitas. E Davi também estava aflito, e ele estava nesse estado depressivo de alma, e ele acabou atraindo pessoas assim. E acabou se tornando assim um agrupamento de pessoas esquisitas. Fazem misericórdia. Você imagina um grupo de endividados e desgostosos. Fala assim, misericórdia. Imagine que, para emprestar uma expressão popular, imagine que alto astral que era aquilo. Fala assim, misericórdia. Que ânimo que havia naquele grupo. Endividados, perturbados, angustiados, perseguidos, estavam todos juntos. Por que pessoas assim se atraem? Elas querem reforço emocional, aprovação mútua. Existe uma solidariedade que vem do mesmo sofrimento, de identidade de sofrimentos. E tornou-se ali um mundo à parte. Aquela caverna virou assim um universo paralelo, um mundo à parte, uma sociedade alternativa. Faz misericórdia. Fuga das amarguras, um complexo de neuróticos. Faz em Jesus. Um ajuntamento de estressados, que nenhuma semelhança haja aqui para ter coincidência, mas assim, misericórdia, ajuntamento de estressados neuróticos, mas assim, Jesus, o Senhor está falando conosco. Hoje tem gente que vai ter que sair da caverna. Diga glória a Jesus, porque o Senhor não gosta desse tipo de coisa.
Foi por isso que foi lá o profeta e disse: sai daqui, vai virar um mundo paralelo. Irmãos, e Davi ficou assim, um personagem muito esquisito nesta época. Nos capítulos seguintes ele acabou se bandeando mesmo para os filisteus e fazendo um papel duplo. Parecia que ele lutava em favor dos filisteus contra o povo de Israel, mas na verdade ele fazia o papel inverso. Ele virou uma espécie de Robin Hood. Fazem misericórdia, um papel para lá de esquisito. Tudo isso por causa de opressões e de perturbações. Por isso que o Senhor quer nos livrar. Por isso que o Senhor quer curar e restaurar a nossa alma. Irmãos, Davi estava em um momento de oscilação emocional e espiritual. Por causa de muita luta, os valores de Davi, que eram absolutos, eles se tornaram relativos. Irmãos, isso é preocupante, e tem irmãos aqui da igreja que estão passando por situação assim. Quando a situação financeira fica ruim por muito tempo, e a junta com problema conjugal, problema com os filhos e problema de saúde, isso vai juntando, isso vai se tornando pressão, e vai se tornando tensão de todos os lados, e isso acaba balançando. Irmãos, Davi era um homem segundo o coração de Deus, e ele ficou uma pessoa esquisita e com valores muito estranhos. Ele que disse no Salmo 119, eu aborreço a duplicidade, mas amo os que guardam a tua lei. Ele estava se tornando uma pessoa de valores meio dúbios e meio esquisitos, em momentos cinzentos da vida. Irmãos, são momentos de oscilação emocional e espiritual. O Senhor quer nos levantar. Nós não podemos mercadejar com os nossos valores. O livro de Provérbios diz: compra a sabedoria e não vendas. Quer dizer, não abrir mão daquilo que o Senhor nos ensinou. Diga glória a Jesus. Coisa que em momento de fartura e de abundância você diz: jamais vou fazer isto. Quando vem a dívida e quando vem a dificuldade, daí a pessoa já fica assim: mas é uma alternativa, né? Fala-se em misericórdia e começa a abrir mão. Isso por causa das pressões. Irmãos, esses momentos de tensão, eles acabam afetando o relacionamento conjugal. Fala-se em misericórdia. Nada pior para perturbar a vida familiar do que problema financeiro. Daí um começa a brigar com o outro, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Pastor, mas eu não amo dinheiro. Mas quando você está sem dinheiro, você fica com um bico deste tamanho. Fazem misericórdia. Então vem com esse teu papo furado, que isso te perturba. E por isso que o Senhor quer nos desencavernar hoje. Diga glória a Jesus. Fala assim: você vai sair da caverna. Esse momento de tensão afeta a comunhão com Deus, traz insônia. Tem gente aqui que está com insônia, e o Senhor vai te libertar disso em nome de Jesus, porque isso é perturbação. Mas a pessoa acaba ficando com pânico, a pessoa fica com desequilíbrio emocional. Mas é incrível como pessoas equilibradas, quando passam por situações muito aflitivas, ficam abaladas, porque até Davi ficou. Nós somos sujeitos a paixões, quer dizer, as ideias nos perturbam, nos incomodam, os sentimentos nos fervem, ou de raiva, ou de medo, ou de desespero. Mas o Senhor é o nosso refúgio. Deus não queria Davi numa caverna. Deus queria Davi no centro de sua perfeita vontade. O nosso refúgio está no Senhor. Torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá, o justo estará em alto refúgio. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome, diz o Salmo 91. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Mas esses momentos de tensão, o problema continua, e a pessoa fica tensa, e as ideias ficam confusas, e porque são confusas, as ideias não são confiáveis, e as ideias são descartáveis, a pessoa fica mudando muito de opinião. Tudo fruto de um desequilíbrio, isso pode se prolongar. Por isso que Deus mandou o profeta Gade para mandar Davi sair dali, antes que esta situação temporária provocasse efeitos definitivos, antes que toda essa situação acabasse deteriorando o caráter de Davi. Diga glória a Jesus. Repita comigo: a caverna se tornou um desvio.
se tornou uma comunidade de pessoas doentes e descontentes. Adulão se tornou um lugar, pessoas que, sendo do Senhor, estavam em momento de perda e de prejuízo, atacadas pelo maligno e em estado de fuga. Mesmo sendo do Senhor, nós podemos estar em fase de perda, podemos estar em fase de prejuízo, mas nós não podemos entrar em estado de fuga. Tem que resistir. Por isso que foi o profeta e diz: volta para a terra de Judá. Como Davi poderia ser rei de Israel estando fora, estando no exílio, estando no exterior? O profeta disse: volta para o lugar no qual no futuro o Senhor te dará, ainda que no momento o clima seja desfavorável e a opressão. Volta. O Senhor está falando com muitos aqui hoje. Fala assim: volta. Diga glória a Jesus. Volta para o centro da vontade de Deus. Pastor, mas é muita luta e eu recuei. Então o Senhor te diz: volta a enfrentar as outras. Pastor, mas se eu continuasse daquele jeito eu não ia conseguir. Meu amado, não arranje desculpa. O Senhor é a força de minha vida, de quem me recearei. Salmo 27:1. Fortalecei-vos no Senhor e na força de seu poder. Efésios 6:10. Diga glória a Jesus. Irmãos, a caverna é lugar onde só se esconde, onde não se faz a obra de Deus, onde não se auxilia ninguém. Por isso que Deus estava mandando Davi sair dali. Irmãos, Adulão pode ser lugar de, traduzindo para hoje, refugiados de outras igrejas. Tem pessoa que tem problemas eclesiásticos em uma igreja e chega em outra igreja procurando refúgio, só que isso vem trazendo decepção e vem trazendo assim problemas, achando que as igrejas são todas problemáticas e os crentes são todos falsos. Pessoas que foram perseguidas em um lugar e fogem para outro. O Senhor está falando com gente aqui hoje, parece assim refugiado do Vietnã. Faz misericórdia. O Senhor quer restaurar. Diga glória a Jesus. O Senhor quer reconstruir. O Senhor não quer ninguém encavernado. Diga glória a Jesus. Irmãos, Deus chamou Davi para ser rei. Aqui ele se tornou um reizinho de endividados e descontentes. Virou assim um reino paralelo, um reino marginal. Só que Deus queria Davi no seu reino, no reino de Deus. Diga glória a Jesus. Por isso que aquilo se tornou um desvio e Deus estava mandando Davi voltar, por mais que fosse difícil. Na caverna não tinha Saul, em Israel tinha. Só que Deus estava em Israel e Deus é maior que Saul. Diga glória a Jesus. O inimigo está te perseguindo, maior é Deus do que ele. Pastor, mas parece que o inimigo está vencendo. A vitória final é do Senhor. Ninguém pode com o Senhor. Ainda que importa que por um pouco de tempo estejais contristados com várias provações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro que perece, é provado pelo fogo, redunde em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Diz em 1 Pedro 1, 6 e 7, diga glória a Jesus. É por um pouco de tempo que vem a tribulação. Sereis atormentados por 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Fala para você, a tribulação já passa. Louvado seja Deus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Jesus Cristo. O Senhor te chamou para o reino de Deus, não para o reinozinho particular, um reino à margem, um reino esquisito. Irmãos, Davi estava com o espírito perturbado, ele estava amedrontado por causa de muita perturbação, porque o inimigo estava reinando. O inimigo era Saul, estava endemoniado, literalmente, ele vinha um espírito mau, da permissão de Deus. E o inimigo reinava. Irmãos, repita comigo, existem momentos em que parece que o inimigo reina,
em nossas vidas. Mas tem uma coisa, meu amado, um pouquinho depois disso, Saul morreu. Diga glória a Jesus. Um pouquinho depois disso. Então, neste momento, quando Davi estava na caverna, parecia que a tribulação não ia terminar nunca. Mas um pouquinho depois, já acabou. Então, confie no Senhor. Fala assim, confie em Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, Davi teve que até se afastar da família, porque a família foi para o estrangeiro. Cumpriu-se a palavra que Davi disse no Salmo 27, quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Davi ficou desamparado, ele teve que confiar somente em Deus. Irmãos, e o Senhor nos leva a este momento, se é que já provastes que o Senhor é benigno, 1 Pedro 2,3, todos nós temos que experimentar a benignidade do Senhor, numa experiência pessoal. Não adianta o teu pai e tua mãe serem crentes, é você que tem que ter uma experiência com Deus, e muitas vezes essas experiências são num momento de dor, que nem Jacó em Peniel, eu vi o Senhor face a face, e a minha alma foi transformada. Diga glória a Jesus. São momentos de separação, mas o Senhor está nisto. Diga glória a Jesus. Repita comigo, o que aconteceu na caverna, pode acontecer hoje, na igreja. Mas, meus irmãos, isso não é a vontade do Senhor. Igreja não é lugar de pessoas descontentes com o governo, com a economia e com o desemprego. Fazem misericórdia. Sabe quando assim vira um ajuntamento de depressivos e downs? Fazem misericórdia. No corredor terminou o culto, fica um grande para outro assim, a situação está preta. Outro assim, está mesmo. Isso é conversa de crente, fazem misericórdia. Doutor assim, todos empregados faz 2 meses, doutor eu faz 3. Os dois já se abraçam. Fazem misericórdia. Por isso que o Senhor está mandando desencavernar. Igreja não é lugar disso. Pessoas que se identificam com os problemas passados e presentes. Uma mulher diz para outra, meu marido é horroroso, outra, eu também. Daí já ficam amiguinhas. Horrível, mas assim, horrível. Lugar de gente descontente que fica comentando sobre os próprios e mesmos problemas. Igreja é lugar de fé, é lugar de vitória, é lugar de conquista, é lugar de esperança. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Jesus. Igreja não é lugar de endividados, de espírito desgostoso. Faça misericórdia. O Senhor está falando hoje. Fala para o mocinho, Jesus está falando com você. Adular é um lugar de endividados. Não fala para Deus, eu devo 100, eu devo 200. Fala assim, misericórdia. Quando não fala assim, eu devo 100, Deus proverá. Diga glória a Jesus. Quando a mulher diz, meu marido é terrível, o Senhor vai transformar. Deus é poderoso. Fala assim, Deus é poderoso. Um diz, estou desempregado, outro diz, as portas são de Deus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus Cristo. O profeta Gade trouxe a palavra de Deus a Davi, para ele sair dali. Repita comigo, o Senhor quer nos libertar. Mas o Senhor quer nos tirar deste estado de tensão. O Senhor falou muito comigo nessa tarde, e muitos aqui estão assim em estado de tensão, uma tensão esquisita,
uma situação assim ruim, e o Senhor quer libertar em nome de Jesus, porque isso é perturbação das trevas. Mas quando a pessoa está perturbada, ela enxerga inveja em todos, a pessoa vê obra maligna em todo mundo, e ela vê traição onde não existe. Faz misericórdia. Esses momentos de tensão e perturbação, a pessoa fica enxergando o que não tem. Irmãos, o Senhor quer nos libertar. Irmãos, este estado ruim de espírito nos afasta das pessoas, nos tira a comunhão. Nós ficamos enxergando defeitos no corpo de Cristo e nós ficamos desgraçados. Pastor, que horror! Desgraçado é sem graça, meu filho, sem graça de Deus. Fala assim, você precisa de graça. Graça é a alegria de Deus que nos faz viver bem em qualquer situação, com alegria, com bem-estar, bem-aventurados. Irmãos, o Senhor quer que nós sejamos cheios de graça, e o Senhor quer derramar isso, o Senhor já está operando. Essa palavra está vindo direto do trono de Deus, e o Senhor está operando. Irmãos, que coisa horrível quando na igreja fica um bando de desgraçados. Fazem misericórdia. Um bando de crentes desprovidos da graça de Deus, reclamando da situação do governo, falando assim, fazem misericórdia. O Senhor quer derramar graça sobre todos nós, porque o Senhor nos chamou para sermos vitoriosos. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. Quem é que vence o mundo, senão aquele que quer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus? 1 João capítulo 5, diga glória a Jesus. Irmãos, nós vamos nos isolando e nós ficamos com medo das pessoas que têm ideias diferentes das nossas. Por que esses aqui se ajuntaram a Davi? Porque todos estavam parecidos. Então ficaram assim, todos iguais, todos assim no mesmo barco, todos na mesma situação. Mas Deus mandou o profeta Gade, alguém de fora, alguém que não era do número desses 400 endividados, alguém que estava assim com sobriedade suficiente para ouvir a palavra de Deus e para mandar Davi sair dali. Antes, ele já passou por louco no capítulo 21, no capítulo 22 estava no meio de desequilíbrio, daqui a pouco ele estaria louco mesmo. Mas em misericórdia, por isso que o profeta disse, sai daí e volta para o palco de batalhas. Parece lutador de boxe. Estão contando, 1, 2, 3, se levanta. Diga glória a Jesus. A luta continua. Fala assim, a luta continua. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Você não vai a nocaute. Fala assim, você não vai a nocaute. Se levante e lute em nome de Jesus. O profeta Gade disse, volta. Mas Saul está me perseguindo, volta. Maior o que está conosco do que o que está no mundo. Saul morre, mas Deus não morre jamais. É o nosso Deus para sempre, e será nosso guia até na morte. Salmo 48:12. Diga glória a Jesus. Gade mandando Davi voltar. O reino de Deus não é uma caverna. Fala assim, o reino de Deus não é uma caverna. Jesus disse que o campo é o mundo. Em Marcos 16, Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Irmãos, tem gente aqui que já foi de evangelizar bastante e não está evangelizando, sabe por quê? Medo do diabo. Você não fala isso, eu estou verbalizando o que você pensa. Ai, pastor, mas eu já estou passando tanta luta. Se eu evangelizar, misericórdia. Fala assim, misericórdia mesmo. Abra a tua boca, está com medo do diabo? O que é isso? Pergunta para você, o que é isso? Quer dizer, ele está vencendo? O que ele queria era fechar a tua boca e conseguiu? Não. Volte para o palco de batalhas, porque o Senhor é conosco e o tempo da vitória vai chegar. Esta palavra é profética da parte do Senhor. Fala, irmão, o tempo da vitória vai chegar. Se
Se o inimigo se levanta contra nós, não podemos ficar na defensiva, não podemos ficar na caverna, não podemos ficar presos nas nossas ideias, nas nossas preocupações e nas nossas opiniões que não valem nada, que nós trocamos ela todo dia várias vezes. Nós precisamos nos confiar no Senhor, e não podemos também ficar nos autoafirmando com outros que estão na mesma situação. Precisamos exortando-nos mutuamente uns aos outros, no tempo que se chama hoje. Davi também era profeta de Deus, porque Pedro disse isso no dia de Pentecostes. Davi, que era profeta, disse isso não de si mesmo, mas ele disse isso do Cristo que haveria de vir. Davi era profeta, mas precisou ouvir um outro profeta, trazendo a palavra do Senhor para ele sair deste estado e voltar para a luta. Fala-se voltar para a luta. Diga glória a Jesus. Irmãos, muitas vezes a igreja quer fugir da luta, quer fugir das heresias, quer fugir da apostasia, quer fugir das outras ideias. Então não tem relacionamento com ninguém, não tem sequer relacionamento com outros crentes, temendo assim que algo vá nos macular ou algo vá nos perturbar, e a pessoa fica assim encastelando de medo. Não pode. Fala assim, não pode. Está com os filhos pequenos, os filhos crescendo, morre de medo dos filhos caindo no mundo ou de receberem má influência, então fica cercando os filhos de todo cuidado, fica criando um castelo particular para os filhos. Não é esta a vontade de Deus. Fala para o irmão, não é esta a vontade de Deus. O nosso Deus é poderoso para segurar os teus filhos lá fora. Diga glória a Jesus. Este medo, isso não tem nada a ver com a fé. Irmãos, muitas vezes a igreja se torna uma comunidade de pessoas parecidas, todos com as mesmas ideiazinhas, e vira assim aquele mundinho à parte, vira uma caverna de Adulão. Não é isto que o Senhor quer. O nosso Deus é o Pai das luzes. Diz Tiago 1, o Senhor quer trazer novas luzes, nova revelação. Por isso que o profeta Gade não era da comunidade da caverna. Faz misericórdia. Ele veio de fora, ele veio trazendo uma palavra expansiva. Fala para nós assim, o Senhor quer nos expandir. Caverna é enganosa segurança. Davi achava que estando na caverna ele estaria livre de Saul. Na verdade, isso era um erro tremendo, porque se o rei Saul descobrisse que ele estava ali, ele cercaria a caverna, a colina onde estava a caverna, e como que Davi iria escapar? Até nisto estava errado, até fisicamente, belicamente, estrategicamente falando, era um erro essa ideia. Falsa segurança, é preciso se expor. Tem gente que acha, vou parar de evangelizar para fugir do ataque maligno. Daí que o ataque multiplica muitas vezes, porque você está dando brecha. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Estou profetizando da parte de Deus. Tem gente que está sendo atacado pelo maligno e não sabe qual a brecha é esta. Você fechou a sua boca. Nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Diga glória a Jesus. Ai, pastor, mas como que eu vou evangelizar neste estado? Você tem 2 pernas ainda, não tem? Vai esperar perder uma? Pergunta para assim, é? Diga glória a Jesus. Eu estou profetizando da parte do Senhor. Mas o Senhor está falando conosco hoje. Vamos voltar ao campo de batalha. Nós não vamos fugir do inimigo. Nós vamos enfrentar em nome de Jesus Cristo. O Senhor vai nos dar a vitória. Fala para o irmão, o Senhor vai nos dar a vitória. Em breve o inimigo cairá. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor está presente aqui. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Como vai ser a luz do mundo dentro da caverna? Como vai ser o sal da terra sem estar em contato? É necessário entrar na ativa, entrar na batalha.
Diga glória a Jesus, louvado seja o Senhor. O paralelo de Adulão no Novo Testamento pode ser o tanque de Betesda, lugar de doentes, esquisitos, lunáticos, paralíticos, cegos e ressecados, gente estrambótica, que Jesus entrou uma vezinha só, não quis se identificar, curou um só e nunca mais voltou. Virou uma dinâmica esquisita em torno daquele tanque, tanto que o próprio Jesus entrando, não sabiam quem era Jesus, sendo que Israel inteiro já sabia quem ele era. Viviam em função daquelas águas. O paralelo também pode ser o cenáculo onde os discípulos estavam reunidos por medo dos judeus. Ficou todo mundo dentro daquele cenáculo, com a porta fechada, sendo que não era isso que Jesus tinha dito. Jesus entrou lá dentro com as portas fechadas, e sabe o que Jesus disse? Como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. João capítulo 20, diga glória a Jesus. Se para você a igreja virou lugar de refúgio só para vir aqui chorar as pitangas, fazem misericórdia. Repita comigo: a igreja é uma reunião de vencedores. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Jesus Cristo. Repita comigo: nós não podemos nos alienar das pessoas. Jesus disse que o campo é o mundo. Ai, pastor, mas no meu serviço eu tenho muita inveja, porque eles fazem obra de macumba. E daí? Pergunta para você: e daí? Até as crianças sabem disso. Diga glória a Jesus. Você está com medo de macumba? Tem alguns que estão. Assim, misericórdia. Maior é o nosso Deus, medroso não entra no reino do céu. Quem tem medo de vela preta não entra no céu, onde habita a luz inacessível. Diga glória a Jesus. O Senhor quer nos levantar. Somos exército do Senhor, chamados para batalhar pelo reino de Deus. Irmãos, o Senhor está se movendo em nosso meio. Nós não podemos nos isolar do corpo de Cristo, não podemos nos isolar da igreja, não podemos nos isolar dos outros irmãos de outras igrejas, não podemos nos isolar. Diga glória a Jesus. Irmãos, tem gente aqui que está com ideia fixa de inveja. Ai, estão com inveja de mim, estão com inveja. Para com isso. Fala assim, para com isso. A palavra que você mais fala durante o dia é inveja. Diga glória a Jesus. Deus é maior que olho gordo. Fala assim, Deus é maior. Louvado seja o nosso Deus. Glória a Jesus. Irmãos, estes endividados e desgostosos aqui posteriormente vieram ser a espinha dorsal do reino de Davi, vieram ser os valentes que Davi teve. Só que eles tiveram que sair da caverna, que se tivesse ficado aqui, Jesus, Filho de Deus vivo, parecia um hospício. Diga glória a Deus. O profeta teve que intervir rapidinho pela palavra do Senhor: sai daqui, volta para ajudar, volta para a batalha. Diga glória a Deus. Volte, irmãos. Por que o profeta Gade disse: entra em Judá? Deus estava dizendo a Davi: volte a fazer a minha obra, volte a fazer a obra de Deus. Quando Davi voltou para Judá, ele continuava ajudando várias cidades de Judá. Nós pregamos até um dia quando Davi livrou a cidade de Keila, mesmo nesse episódio com o rei Saul dominando. Diga glória a Jesus. Faça a obra de Deus mesmo sob as ameaças do diabo. Fala assim: faça a obra de Deus. Faça. Não tem como fugir. O que lança a mão do arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Lucas 9:62. Diga glória a Jesus. Fala assim: não olhe atrás. Pastor, parece que depois que eu vim para a igreja, parece que minha vida piorou 10 vezes. Meu amado, você está querendo dizer que o diabo é melhor que Jesus? É isso que você quer falar? Fala assim, misericórdia.
Ai não, pastor, que é muita luta. Então olha para frente, olha para Jesus e lute até vencer. A luta já passa. Diga glória a Jesus. Aleluia. Irmãos, Adulam, como eu já falei aqui, era na fronteira de Israel, quase fora de Israel. Então o rei Davi ele estava lá, quase caindo do território do povo de Deus. O profeta Gad foi lá e disse: entra em Judá. Era em Judá, mas quase fora. Então você percebe claramente que o profeta queria dizer: entrose, entre para valer no território do Senhor. Irmãos, o Senhor tem mostrado que o maligno tem se levantado contra muitas vidas. Diga glória a Jesus. Mas o nosso Deus é maior. O que o maligno quer? Ele quer nos parar, nos desanimar, desestimular, para que percamos a fé, para que venhamos a fechar a boca. Ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Atos 1:8. Irmãos, nós precisamos continuar anunciando. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, diz em Isaías 43. Irmãos, nós não podemos fugir do reino de Deus. Nós não podemos fugir da obra do Senhor. Fala assim: não fuja da obra do Senhor. Ai, pastor, mas está difícil. Faz misericórdia. Viver com o diabo é que é difícil, meu amado. Diga glória a Deus. Jesus é maravilhoso. O que você está passando não é luta, a luta passa. Pastor, mas já faz tempo. Espera. Diga glória a Deus. Se tardar, espera. Abacuque 2:3. A vitória já vem. Como disse Paulo, não lembro se em Romanos 16 ou 1 Coríntios 16. Em breve o Senhor esmagará Satanás debaixo de vossos pés. Em breve. Fala assim: em breve. Louvado seja o Senhor. Fecha os teus olhos. O Senhor está aqui, o Senhor está falando conosco. O Senhor quer nos tirar dessa situação. O Senhor quer nos libertar. O Senhor quer nos encher do Espírito Santo. Guarda esta palavra. Peça depois da gravação da pregação, é gratuito, para ouvir de novo, para que essa palavra produza todo o efeito necessário, porque a palavra do Senhor não volta vazia, mas produz o efeito para o qual foi enviada. Glória a Jesus. Por Jesus vamos pelejar, prosseguindo no nosso andar, e com Ele no céu então nós iremos a paz gozar. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória no poder. Glória a Jesus. Aleluias. Dá, Senhor, vigor aos filhos teus, perseverança no caminho ao céu, dá poder para te glorificar e para sempre a Cristo obedecer. Seguiremos sempre a Deus, grande é sua proteção, da presença dele foge o tentador. Senhor, vem conceder aos teus vencer. Na luta contra o mal, sobre nós estende o teu favor, pois assim podemos resistir com
contra as trevas, contra o mal, contra as tentações fatais. Lada Rada canta, laba suda rádio Harias. Laba Rada canta, laba suda rádio conta, Rita Harias. Sida rádio conta, Ripa rádio conta, Sida Harias. Lada Rada canta, Rita rádio conta, Rita Harias. Glória a Jesus, aleluia. Pelo Senhor marchando-se no seu exército poderoso, a glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha. Toda obra contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Lada Rada canta, lava suda rádio conta, Rita Harias. Sude canto, ripa rádio conta, ripa rada Harias. Na lava rada canta, lava suda rádio conta, Rita Harias. Na lava suda rádio conta, Rita rada Harias tem. Na lava rada canta, ripa rádio conta, Rita Harias. Irmãos, o Senhor está nos libertando. O Senhor está quebrando as cadeias das trevas. O Senhor está fluindo vida. O Senhor quer nos levantar. O Senhor vai nos dar vitória. Na lava rada canta, lava suda rádio conta, Rita rada Harias. Glória a Jesus. O Senhor está nos colocando nos trilhos, nos eixos. Glória a Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Os músicos venham aqui à frente. Lava Rada canta, Harias. Lava Rada canta, ripa rádio conta da Harias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Ouvi, filho meu, a oração que fizeste a mim. 526. Eu defenderei tua vida e te salvarei por amor de mim. E acerca do inimigo digo assim: não corres perigo, zomba dele, ó filha de Sião. E zomba do inimigo enquanto ele foge. Não foi contra ti que blasfemou ou levantou a voz arrogante. Porém os olhos seu nariz e o freio na sua boca, e o farei voltar por onde veio, e contra ti nenhuma flecha atirará. Sou Deus que dá a vitória, me gozaste eu te dou a vitória. Louvado seja